Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast dos Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br. Este aqui é o episódio número 24, do pós-jogo do Thanksgiving, onde o Steelers viajou até Indianápolis e derrotou o Colts por 28-7. Meu nome é Renato Cavalari e está aqui comigo o Germano Coutinho. Bom, apenas passamos pelo estágio bônus, né? E também temos aqui o Zé Brasiliano. Rapaz, foram 2 jogos seguidos dentro de 5 dias para aumentar a moral. As vitórias aumentaram a moral, só não sei se diminuiu a desconfiança, mas vamos lá. Exatamente. Bom, além do nosso pós-jogo, tem o pós-jogo dos primeiros jogos aí do domingo, então a gente está gravando esse episódio no domingo. Eu falo do estado de São Paulo, ou seja, o pós-jogo não é só da NFL, é do Palmeiras campeão. Tem muita gente aí que tá aguardando os fogos e soltando agora, né? Então, guardando nesse domingo... guardando desde... Só não sei se esses fogos vão estourar. Tem fogos aí falhando aí pelo Brasil que estavam guardados há muito tempo. Eu só espero que eu esteja fora da zona de risco. Tá foda. Sendo fogos tá de boa, contanto que não seja uma moto, tá tranquilo. Exatamente, bem melhor. Estamos isolados acusticamente. Mas beleza, então. Pois bem, então como falei, o Steelers já jogou, ganhamos por 28-7 lá no Lucas Oil Stadium, no jogo da noite do Thanksgiving, que foi na última quinta-feira. Discutimos muito no grupo, conversamos, estatisticamente melhoramos, teve uma discussão em relação até quando essas estatísticas que mostram nossa melhora em sacks, por exemplo, né, vencemos o Colts, que foi falado que era uma obrigação se não fosse para vencer. Colts com diversos problemas, o Andrew Luck não jogou, então o Tozin foi o quarterback titular, e a gente foi lá, apesar do 28-7, o Colts bateu no nosso portão 2 vezes e não entrou. Estatisticamente, o jogo foi muito equilibrado. Se eu for falar de estatística de first down, jardas totais, controle de tempo, a gente vai falar basicamente as mesmas estatísticas aqui, foi muito parecido os dois times. Seguindo a linha do último podcast, onde eu perguntei se o que a gente fez para vencer o Browns era bom ou ruim pro restante da temporada, e tentando não ser corneteiro, o Steelers ganhou. Ganhou bem, uma diferença de 3 touchdowns, mas ao mesmo tempo não empolgou. Ficamos com uma pulga atrás da orelha. Um quarterback reserva sem nenhum sucesso na NFL, conseguiu ainda conversões de terceira descida, conversões de quarta descida. Tivemos o nosso special team cedendo um passe de 35 jardas para o punter McAfee do Colts. E aí a bola agora está com vocês. Comentem aí a respeito do que foi esse nosso ruego. Na verdade, a gente enfrentou o Browns de novo. O time dos Colts, ele não é, claro que ele não é tão ruim feito os Browns, só que o Luck não jogou, e além disso, como o Renato falou, no decorrer do jogo eles tiveram diversas lesões. O Volten Davis saiu do jogo, mas isso aí acho que não importaria muito, porque ele sempre é puta do Brown, mas também o center titular, um guarda titular, o Robert Mathis também saiu do jogo. Então, era um Colts totalmente desfalcado, e mesmo assim nos deram até certo trabalho. Eles tiveram 2 chances para fazer TD em quarta descida pro gol, que não conseguiram, que a gente conseguiu parar. Uma por um drop absurdo, coisa que eles tiveram muito durante o jogo. Drops foi uma constante muito grande para eles. Mas enfim, em relação ao jogo, eu acho que essa é aquela exceção à regra do se tá na internet é verdade. Porque estatisticamente a gente realmente melhorou. Mas na realidade, sinceramente, eu não vejo melhora quase algum. Esse time não me dá nenhuma esperança de chegar longe no futuro. Mesmo que a gente consiga uma vaga na pós-temporada, ele não me dá nenhuma amostra que a gente tem um time capaz de fazer isso, infelizmente. O Germano foi bem preciso, parece que a gente jogou com os Browns pela segunda vez. Ele disse também que os Colts não são tão ruins como são os Browns, mas eu acho que esse time dos Colts que a gente jogou na quinta é tão ruim quanto os Browns. Foi muito fraco. Quem estava jogando lá realmente jogou muito mal os Colts. Foi um adversário fácil a ser batido, não teve dificuldade nenhuma. O que eu vejo de muito positivo nos Steelers é que os nossos playmakers, né, apareceram, assim, todos
no mesmo jogo. Big Ben, como diria o Sorin, é espetacular. Le'Veon Bell é espetacular. Antônio Brown é espetacular. Todo mundo comeu turkey leg no final do jogo, fez aquela festa. Sim. E na defesa também, né? Big play, Will Gay apareceu, receptação Mike Mitchell também. Os jogadores apareceram. Agora, qual o problema? Nós não temos coadjuvantes no time, principalmente no ataque, né? Nossos coadjuvantes muito fracos. Toussaint, quando entrou para descansar o Bell, muito fraco. Né? Se bem que teve uma corrida boa, mas nada, não dá para esperar nada do Toussaint quando entra sem a OL funcionar muito. Quando precisa de um pouco de habilidade, ele realmente está decepcionando. Do grupo de recebedores, assim, tirando o Antônio Brown, o Green começa a aparecer um pouco, né? Mas ainda não é aquele segundo. Parece que a gente não tem segundo recebedor. Tem o Brown como primeiro e pula já para o terceiro, né? Nós não temos segundo recebedor. Eli Rogers, o papel de sempre. Kobe Hamilton dessa vez não apareceu. Sammy Coates apareceu com o que sempre demonstra, né? Um drop. Eu só diria que, para não dizer que a gente não tem segundo recebedor, é o Le'Veon Bell. Tem sido isso, o Ricardo colocou no Twitter aí, não tem nenhum running back que recebeu mais de 50 bolas, só o Le'Veon Bell. O Le'Veon Bell ainda perdeu 3 jogos. Lembro dos nossos primeiros episódios, quando a gente falou do ataque, mais especificamente dos receivers, a gente brincava. Mas a gente nunca acreditava que essa brincadeira fosse ser tão real, né? Quem que é o primeiro receiver? O Antônio Brown, e por aí vai. E no fundo agora a gente tá pagando pela nossa brincadeira, né? Não que esteja pagando, mas a gente tá vendo isso acontecer, o quanto a gente depende do Brown, né? O Ladarius Green, ele veio pro jogo, foram 2 passes, 67 jardas. Ele recebeu um passe de 35 jardas no momento decisivo aí da partida, mostrando que, apesar de ser um tight end, ele tem uma ótima velocidade. Também foi muito discutido nos nossos podcasts a possibilidade dele se alinhar mais como recebedor, não como tight end. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê outro jogador aí recebendo. O Jesse James, que vinha razoavelmente bem dentro do que se esperava dele, já não tem aparecido mais desde o retorno do Green. Então, mais lógico, né, uma ressalva importante aqui. A gente enfrentou o Browns e o Colts, 2 times que contra o jogo corrido simplesmente não fizeram nada. Então o Le'Veon Bell deitou nos 2 jogos, o bem mal trabalhou. Foram apenas 14 passes, o Big Ben completou. 21 tentados, 20 tentados, desculpa, e 14 passes, 70% de aproveitamento. Mesmo assim foram 3 touchdowns para o nosso glorioso Antônio Brown, que recebeu 5, né? São 5 passes, 3 touchdowns. Então essa dependência é o que vem acontecendo. E o ataque, ele correspondeu. Eu acho que assim como no jogo do Browns, o planejado foi legal e o executado também. Então a gente talvez não tenha sofrido no ataque com relação ao gameplay. Porém, eu já dando um pouco do meu veredito, para mim, os Steelers também só fez o suficiente para ganhar, não fez nada mirabolante. A defesa simplesmente conseguiu não perder o jogo, até porque estava enfrentando um quarterback reserva, sem muita experiência, e como a gente já falou, um time que sofreu muito com as lesões, até durante o próprio jogo mesmo, e que sofreu também com muitos drops. Vários passes do Touzinho, que na verdade jogou até bem. Eu até me surpreendi com o quão bem o Touzinho jogou, o que demonstra o tamanho do demérito da nossa defesa no jogo, mas eles sofreram muito com drops. Então a nossa defesa conseguiu não perder o jogo, foi basicamente isso. Mas chegou perto, viu? Chegou perto, o placar foi 28-7, tudo bem que foi uma diferença de 3 posses de bola, só que é como a gente estava dizendo antes, eles quase que entraram na endzone 2 vezes, tiveram quarta pro gol na linha de 1 jarda, de 3 jardas, e não conseguiram entrar. Poxa, isso com o quarterback reserva e com o time todo lascado. Se fosse um time um pouquinho melhor, com certeza o jogo seria mais apertado. Eu até acho que o ataque, se a defesa tivesse cedido mais pontos, o ataque ia pontuar mais. Eu até acredito nisso. Mas a defesa continua sendo o nosso calcanhar, o nosso ponto fraco, infelizmente. É bem lembrado. E uma mensagem aí, talvez, para os analistas de box score, que a gente fala. Que o Germano acabou de falar aí, né? O Scott Tolzien jogou bem. O cara vai lá olha lá. Jogou bem ao caralho, né? 62 de rating. Vale lembrar que as 2 interceptações foi um momento de praticamente Hail Mary da vida. Todas no último quarto. Todas o Colts já em desespero para conseguir avançar em campo, jogando contra o relógio e tendo que avançar caminhão de jarda. Tá que uma das interceptações, eu diria até que foi mérito, do Mike Mitchell, né? Que eu achei que ele se posicionou bem tudo, mas assim, se a gente analisar as terceiras descidas, quarta
o jogo tava, digamos assim, pau a pau. Por isso que eu falo, estatisticamente você olha lá, o resultado não reflete, 28-7 não reflete. Então foram 2 vezes que eles chegaram realmente ali em 1 jarda e 5 jardas. Numa delas o Tozin tentou correr com a bola, tropeçou sozinho e já ia cair, acho que antes de fazer o touchdown, o Sean Davis deu um tackle nele, na linha de 1 jarda. E a outra situação, se eu não me engano, não sei se foi o Moncrief ou se foi o T.Y. Hilton, que a bola foi na mão dele, e ele dropou, acabou não sendo um touchdown. E também vale lembrar, também que, de novo, se eu não lembro se é o Moncrief ou se foi o T.Y. Hilton, teve um lance que ele recebeu a bola no peito, entre os números, né, igual os narradores gostam de falar, numa que seria uma grande jogada, né, uma big play, e ele dropou, né, ele se lamentou muito, foi um lance realmente muito bizarro, um cara dropar daquele jeito, ele recebeu livre para correr o campo inteiro. Então, assim, graças a muita inconsistência e, como eu posso dizer, e certas incompetências, digamos assim, certas falhas graves, o jogo não foi pau a pau até o fim. Então, mas vocês são corneteiros, vocês não vê o futuro. Não, o futuro a gente vê esses rookies aí, até o Burns, o Davis, eles têm espaço aí, talvez no futuro se bem moldado, mas no momento, sim, não tem como falar que a nossa secundária, principalmente, é o calcanhar de Aquiles do nosso time. Pra não falar que tudo é uma merda, eu ainda vi uma notável melhora na postura da nossa DL, principalmente. Eu acho que o Tuitt vem fazendo um excepcional trabalho em relação à pressão, só que a gente precisa mais dos nossos linebackers. Não pode, gente, o James Harris tem 38 anos, esse cara não é infinito. E a gente tem nele o nosso melhor linebacker, nosso melhor outside linebacker. E muitas vezes, só para recapitular também aqui, voltando para você, me estender demais, o nosso gameplay de defesa foi tão pífio que por vários momentos quem tava marcando o T.Y. Hilton, que é o melhor recebedor deles, era o Lawrence Timmons, nosso linebacker, o que não faz sentido algum. Então tem muita coisa que precisa ser melhorada apesar desse 28-7. E aí a gente vai enfrentar em seguida Giants, que venceu a 6ª seguida, e não sei não, a gente vai ter um Eli aí que gosta de lançar bomba, apesar de ser bastante interceptado. Vão ser testes para cardíaco aí como posso falar, nessas próximas semanas. E depois de Bills, 3 jogos da divisão. Renato, a diferença do placar do 28-7, justamente o que eu tinha falado, foram os playmakers os nossos playmakers que funcionaram, e os Colts não tinha playmaker nenhum em campo. Aí o que tinha, né, que daria para dizer que é o T.Y. Hilton tal, dropou na endzone. Justamente isso é o placar de 28-7, porque jogo a jogo, drive a drive, conquista de território por conquista de território, não teve tanta diferença assim não. O Touzinho fazia o time andar, ele fez o time andar. Agora a diferença é que o nosso QB lançou 3 TDs e ele lançou 2 interceptações, essa é a diferença no placar, né? Mas tudo mais que você falou aí tá perfeito. Eu queria chamar a atenção, Renato, porque você falou do Timmons marcando wide receiver. Quem acompanha o podcast sabe que isso é uma crítica antiga da gente. A gente vem batendo nessa tecla incessantemente, que o Timmons não tem mais capacidade, ele não tem mais idade, não tem mais físico, não tem mais agilidade de ficar marcando o wide receiver. Só que hoje ele não aguenta mais. A nossa defesa, na base, é um 3-4. Tudo bem que hoje utilizamos muitos esquemas defensivos, muito níquel, enfim. Aí acaba mudando um pouco disso aí. Mas geralmente, tanto o Shazier como o Timmons ficam em campo. Pra quem tá começando a acompanhar agora o futebol americano, ou então que não saiba, geralmente no 3-4, na defesa 3-4, os 2 inside linebackers, cada um tem seu nome. O que geralmente é maior, que vai mais contra o jogo corrido, ele é chamado de Mai. E o outro, que geralmente ele é mais fino e ele fica mais na cobertura, ele vai mais marcar o timing do adversário, ele é conhecido como Will. Então, teoricamente, na nossa defesa, o Timmons seria o Mike e o Shazier seria o Will. E mesmo assim, contrariando a lógica, a gente não deixa o Shazier marcando esses wide receivers. Na verdade, não era nem para ter um linebacker marcando o wide receiver. Mas, na hipótese de isso acontecer por uma variável do jogo, quem devia estar fazendo isso era o Shazier e não o Timmons. Eu preferia muito mais ter o Timmons indo atrás do quarterback adversário, coisa que o Shazier tem feito muito. Tudo bem que o Shazier tem feito muito e com um resultado satisfatório, mas eu preferia muito mais ver o Timmons tentando fazer isso e o Shazier marcando o wide receiver, do que ver o Shazier indo contra o quarterback adversário e o Timmons marcando o wide receiver, porque isso nos deixa em uma desvantagem muito grande. Várias jogadas, não só nesse jogo, mas falando desse jogo especificamente, várias jogadas, o Timmons estava marcando o wide receiver e ocorreu o drop na endzone, que ia ser um TD na 4ª descida, terceiras descidas que eram
passe no slot, no adversário do slot, que o time não estava marcando, ele não conseguia parar o passe, não conseguia defender o passe. É uma deficiência muito grande da nossa defesa. É uma deficiência que eu tenho certeza que é visível para os outros times, é visível para a mídia, é visível para os torcedores e até mesmo para os próprios jogadores. Isso eu tenho certeza. Mas o Butler, não sei se é por ser cabeça dura ou seja lá qual for o motivo, ele infelizmente não faz essa mudança. E é uma mudança que a gente precisa para ontem, porque toda vez os times adversários estão se aproveitando disso para conquistar, especialmente terceiras descidas contra a gente. E geralmente são terceiras descidas longas, para mais de 6 jardas. E isso é que revolta, né, cara? O Timmons cedeu vários passes de média distância, principalmente de terceira descida, né? Ele era vítima constante desse tipo de jogada. Não era aquela ceder um passe para o Tyren, que o cara vai, pega e corre 20 jardas depois. Não, ele vai lá, pega e faz o tackle. Só que quando é feito insistentemente, né, isso machuca demais. Você vê, é justamente o que estava falando, que o Tozinho fazia o ataque andar e esse tipo de passe de 10 jardas ali para ganhar a terceira descida aconteceu algumas vezes em cima do time, justamente pelo drop na cobertura que ele fazia. Assim, o que eu vejo da defesa é que a filosofia do front seven mudou bastante, usando zone blitz, usando blitz, rush atrasado, muito rush pelo meio agora, esse tipo de coisa. Até o Timmons mesmo sendo eficiente quando faz rush, só que há um certo passo entre o que é feito no front seven e o que é feito na secundária. Isso não tem como não colocar uma certa cornetada no Kid Butler, né? Parece que há uma certa descoordenação assim, no que é feito no front seven e na secundária, mas como a gente enfrentou 2 ataques muito fracos, não se reverteu em pontos. Eu não sei como, quando a gente começar a enfrentar ataques minimamente competentes, como é o do Giants, tá? É um QB experiente. Se comparar Eli Manning com esses 2 que a gente jogou nas últimas 2 semanas, não tem a menor comparação. Eu fico meio preocupado, entendeu? Do isso que vai acontecer. Se esse tipo de pacotes de blitz que a gente aplicou nesses últimos 2 jogos vão continuar funcionando ou vai ser facilmente batido por qualquer QB que faça uma leitura mais eficiente da situação. Eu não sei se tem a ver, de novo, estatística, cada um interpreta do que quiser. Em relação à quarta descida, os Steelers têm a 10ª pior, e isso contando as falhas do Colts já no jogo de quinta. Mas o Steelers é o time que mais sofreu, a defesa dos Steelers é a defesa que mais sofreu tentativas de quarta descida, por exemplo. Foram 16 tentativas ao total. Nenhum outro time sofreu tanta tentativa de quarta descida. Claro, isso depende da situação do jogo, né? Se você tá pra quarta pro gol na linha de 1 jarda, muitos vão tentar mesmo. O Steelers proporcionou aos adversários muitas viagens à nossa red zone. Estatisticamente falando, de novo, isso aí vai depender de estudo de cada situação, tamanho de terceira descida, curto ou não. A gente teria que talvez ir mais profundo, a fundo e ver assim, terceira descida para mais de 5 jardas, como que tá o sucesso dos times. Mas o fato óbvio, eu não posso falar pelos outros times, a não ser olhando estatística, mas quando a gente vê os Steelers, a gente já sabe que as chances são grandes de conversão. E assusta. Isso é um problema antigo, exatamente muito pelo que o Germano e o Zé já falaram. Essa história de, principalmente em terceira descida, o cara converte como? Com o principal recebedor do cara sendo marcado pelo nosso linebacker de 30 anos. Mas enfim, a gente conhece, vê o potencial dos novatos. Aliás, uma ressalva em relação à DL, o Hargrave merece aqui destaque também. O jogador vem fazendo um bom trabalho aí nos jogos, conseguindo muita pressão no quarterback. Ele teve um saque contra o Colts que foi 100% mérito dele, para não dizer, mas a OL é fraca, ele é não sei o que, não. Ele conseguiu se livrar bem e pegou o Tozinho pelo calcanhar, num segundo esforço. E, na minha opinião, foi um grande mérito rodada que potencial também. Mas, enfim, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte, a gente tá ganhando jogos. Mais enverga, mais não quebra. O cara vai lá na quarta para 1 na linha de 1 jarda, quarta para gol na linha de 1 jarda e não faz. A gente ganha de 28-7 um jogo, de 24-9 o outro, sofreu menos de 10 pontos em 2 jogos consecutivos. Mas o Germano lembrou bem, com todo respeito ao Colts, que pode chegar a ser líder e ir aos playoffs, mas o Colts estava tão desfalcado que estava num nível de Browns. Não ofereceu risco algum, essa é a verdade. Minto, ofereceu risco, mas pela incompetência e falhas, em alguns momentos, não conseguiram pontuar por 2 vezes na red zone. Então, nem tudo realmente são flores. De novo, parece que somos corneteiros, mas estamos tentando aqui aplicar em fatos aquilo que a gente tem visto e que precisa ser melhorado. A gente corneta quando tem que cornetar. O Zé falou bem agora há pouco que
graças a Deus, está acontecendo uma certa mudança defensiva. Nos primeiros jogos, como disse anteriormente, para quem acompanha o podcast, vocês lembram que nos primeiros jogos a gente reclamava muito do Butler e companhia não utilizar mais de blitz. Ele não utilizava muitas blitz, ele fazia aquele prevent safado, asqueroso e tal, no qual a gente não conseguia pressão quase alguma no quarterback adversário. Isso, no decorrer dos jogos, vem, graças a Deus, mudando. E a gente tem mandado mais blitz contra o quarterback adversário para gerar mais pressão e, em decorrência disso, tentar, pelo menos, sofrer menos na secundária, que, sem sombra de dúvidas, é a nossa posição mais carente do time, não só na defesa. Porém, nesse jogo contra os Colts, eu tenho, apesar dos 3 sacks que a gente teve, um do Harrison, um do Hargrave e o outro eu não lembro de quem foi agora, mas apesar desse número até, entre aspas, razoável de sacks que a gente teve, eu queria destacar um ponto negativo. Foram muitas blitz, mas o resultado dessas blitz não foi satisfatório. A gente mandava muitas blitz, só que a nossa defesa, infelizmente, não conseguia chegar no Tozinho. Não sei se pela questão que ele estava soltando a bola muito rápido, para evitar justamente essa pressão, mas a gente não estava conseguindo ser muito efetivo nesse quesito. E isso não foi contra uma L boa. Não foi. Essa OL, com todo respeito, é uma das piores da liga. E além do mais, essa OL, que já não era muito boa, ficou sem o center titular e sem o guard titular. E mesmo assim, nós só conseguimos 3 sacks. E com muitos blitz que não davam honestamente nada. Traduzindo isso aí, você falou, só em números, só pra ressaltar, o primeiro sack foi do William Gay na primeira jogada, que foi uma blitz, e que deu aquele fumble. Na primeira jogada aquele fumble que o próprio Colts recuperaram. Mas assim, foram 12 pressões, 12 quarterback hits, QB hits, que o Steelers conseguiu. Mas na hora de derrubar, não ia. O caminho é esse. A gente não pode reclamar que eles não estão fazendo. O problema é que a gente não está conseguindo um resultado satisfatório. A gente está fazendo muita pressão para conseguir pouco resultado. O problema é justamente muita pressão para conseguir pouco resultado. Temos que ser mais efetivos. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar até agora. A impressão que eu tenho é que as blitz que o Butler chama funcionam, são bem efetivas quando algum jogador encontra a raia livre para ir ao encontro do quarterback, né? Como foi a primeira jogada do Will Gay, que conseguiu lá o fumble. Foi um fumble que a gente não conseguiu recuperar. Mas, em geral, as nossas blitz acabam sendo bem anuladas. A exceção fica do James Harrison. É o único cara do nosso front seven que, no mano a mano, contra o bloqueador, consegue uma certa consistência e alcançar tanto que é o nosso melhor socador atualmente. Como diz o Renato, é inadmissível esse tipo de coisa, né? Mas, tirando isso, às vezes parece que nossas blitz não funcionam tão bem. É o que eu estava falando. A gente enfrentou as 2 piores OLs da NFL hoje com 2 dos piores quarterbacks da NFL hoje. Eu não me empolgo, né? Não tem, hashtag não me empolgo com esses desempenhos aí. A gente pode chegar perfeitamente contra os Giants, começar a chamar blitz e começar a levar a big play. Só em relação à questão da pressão, isso aí vocês falaram, acho que assina embaixo, em relação à efetividade do negócio, né? A eficiência do negócio, melhor dizer. Saiu meio torto aqui, mas enfim. Antes a gente vinha 1 sec para 3 pressões, 0 sec para 4 pressões. O que o Germano falou, eu acho que é muito da expectativa que a gente espera. Estamos cortando? Sim. Mas tá aí uma melhora. Cara, a gente vê mais de 10 pressões num quarterback, era um sonho antigamente. Não dá pra simplesmente a gente se empolgar, sendo que a gente fez basicamente nossa obrigação. Enfim. Sabe o que melhorou? O que a gente pode dizer? Nós enfrentamos 2 times muito ruins e ganhamos. Isso é uma melhora, uma coisa que não acontecia desde que Mike Tomlin está o nosso técnico. A gente ganhar de time ruim. Isso não é uma melhora, não. Pra mim é muito positivo a gente enfrentar time fraco e ganhar. Entendeu? O problema é que agora a gente tá enfrentando o forte e não tá ganhando. O problema é isso. É uma mudança de filosofia. Vamos perder pra quem é forte e ganhar dos fracos. Aí é visionário, pô. Visionário. Ninguém nunca pensou em fazer isso. Em ganhar de time fraco e perder de time forte. É uma revolução aí na franquia dos Steelers. A visão tem que ser essa mesmo, Zé. Tem que ser que o copo tá sempre meio cheio, pô. Tem que ser essa. A gente tem que tirar os positivos do jogo. E assim, a gente cornetou muito até agora o time, e cornetou porque a gente precisa cornetar, porque tem coisa errada acontecendo ainda, mas também temos que admitir que existiram positivos no jogo, né?
Por exemplo, o Antonio Brown teve 3 touchdowns. Primeiro jogo na carreira dele que ele teve 3 TDs no mesmo jogo. Pelo menos através de recepção. Isso foi uma coisa muito boa. Contra os Colts, né? Contra os Colts, de novo. É freguês. Freguesia já passou a nota fiscal. É estágio bônus. Mas é sempre muito bom quando o seu wide receiver consegue um número assim, até porque o Brown merece. Ele é um cara que ele vive treinando, que sempre está se dedicando. É sempre bom ver um cara desses, ainda mais no nosso time, conseguir uma marca tão expressiva. Um ponto positivo que eu achei ontem na parte ofensiva pelo menos, foram os bloqueios. Nós bloqueamos muito bem, especialmente no jogo corrido. Eu achei que ontem foi uma das melhores exibições na quinta-feira passada, eu achei que foi uma das melhores exibições do time na questão de bloqueios. Não sei se a volta do Roosevelt Dix pro time, que também teve vários bloqueios bons pro Bell, influenciou tanto assim, mas a OL e os fullbacks se comportaram muito bem. Eu gostei bastante desse aspecto do time. Então, assim, a gente corneta porque tem que cornetar, mas quando tem aspecto positivo, a gente fala também. Eu vou dar uma de policial, de bad cop aqui. Funcionou bem, coraçãozinho aqui para fullback, adoro quando joga fullback. Deveria ser obrigatório por lei jogar com fullback, mas assim embaixo. Uma coisa que tem que destacar, e isso é participação da OL, são as faltas. A gente continua fazendo falta. 7 faltas no jogo, 67 jardas cedidas em faltas. Os Colts só fizeram 2 faltas no jogo, para você ver a diferença de território que a gente cedeu. E De Castro continua fazendo falta em determinados momentos, queimando jogadas, tal. Isso é num jogo mais competitivo, aliás, num jogo mais competitivo não, em um jogo competitivo, isso vai ser um grande adversário, né? Isso parece que não tem solução para a falta do nosso time. Isso é uma coisa que jogo após jogo a gente tem sofrido, contestado, cornetado, e quando eu digo a gente torcedor de Steelers no mundo inteiro, que se a gente acompanhando os sites por aí, não só os sites do Steelers, mas outros analistas e jornalistas que cobrem a liga como um todo sempre levantam isso em consideração. O De Castro, segundo guarda mais bem pago da liga, cometendo faltas absurdas que parecem faltas de calouro, coisas que não cometia no passado. Óbvio, pode ser uma fase, pode ser que ele ainda tem feito dentro da sua capacidade ótimos jogos em relação à proteção, bloqueios, mas precisa parar com essas faltas. Então, isso não pode ficar acontecendo, não. Enfim, acho que agora a gente já pode seguir pro que aconteceu também aí com os nossos rivais. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa em relação ao nosso última quinta? Eu só queria de finalizar falando que a gente teve menos posse de bola. A gente teve 28 minutos em segundos de posse e os Colts tiveram quase 32 minutos. Aí, esse é um aspecto bem diferente do jogo dos Browns, né? Que a gente dominou, controlou o relógio e tal. Esse jogo não. Pra você ver como o ataque dos Browns os Colts participaram do jogo e não era aquela coisa de a gente forçar para fora do campo toda hora, não. Foi um jogo que, se descontar os TDs, foi competitivo, né? Mas na hora dos playmakers aparecerem, a gente foi bem superior. Zé, você tocou num ponto importantíssimo. E eu acho que muito do que prova a nossa deficiência falando o Colts, com todo o problema na OL, sofrendo infinitamente, com o seu quarterback reserva, os caras conseguiram manter nossa defesa num drive por 11 minutos e 22 segundos. Resultou em porra nenhuma. Resultou num turnover em downs lá naquela quarta pro gol que eles não converteram. Foram 89 jardas, ou seja, os caras começaram lá da linha de 11 jardas dele, fizeram 19 jogadas por mais de 11 minutos e isso, de novo, e não terminaram em pontos, mas isso prova o quanto, fazendo leituras certas, com gameplay adequado, o ataque adversário consegue manter nossa defesa em campo por muito tempo. E a gente foi eficiente em ataques de 5, 4 minutos, 2 minutos às vezes, para fazer touchdown. Mas é incrível, não dá para aceitar, eu não consigo aceitar 11 minutos desse Colts exclusivo, desse Colts todo remendado. Não pode. Isso aí foi bem lembrado, Zé. E sem jogo corrido, né? Porque o Frank Gore mesmo, 15 tentativas para 28 jardas, menos de 2 jardas por corrida, sem jogo corrido. Acho que já conseguimos externalizar toda a nossa preocupação com a defesa, ainda mais estando 6-5 agora nessa altura do campeonato, junto com o Ravens, que venceu há pouco o Bengals. Então, já aproveitando, vamos começar por esse jogo, então. Cara, eu vou
começar dizendo que fela da puta de monstro é o Justin. Os 3 primeiros field goals dele, 52 jardas, 57 jardas, depois outro de 54 jardas. Sem emoção, no meio do Y, jogando no nível do mar. O que a gente pode dizer desse jogo que fez o Ravens ficar 6-5 assim como a gente, e eles lideram a divisão pelo critério de desempate. O jogo terminou 19 pro Baltimore, 14 pro Cincinnati. Podemos dizer que o Bengals entrou na padaria, pediu sonho e o padeiro falou: o sonho acabou? Podemos. Pode. Foi uma bela analogia. Bengals, filho da puta do caralho. Puta que pariu. Não, sério, velho, quando a gente precisa que eles façam alguma coisa, eles não conseguem fazer. E o que mais me preocupa, honestamente, é porque o recorde deles agora é o quê? Eles estão com 7 derrotas, é isso? Acho que são 7 derrotas já. Eles estão com 3, 7 e 1. E ainda tem um empate. Então, tipo assim, a situação deles ainda tá pior. Digamos que fossem 8 derrotas. Basicamente, eles estão basicamente eliminados da... Não tão eliminados, porque a divisão esse ano tá... Mas, digamos, então, me preocupa bastante para o nosso jogo, no qual eles provavelmente chegarão sem chance alguma. E existe um certo Vontaze Burfict que vai querer fazer graçolas, tá? Machucar nossos jogadores do que jogar bola. Cara, eu particularmente sou bem chato com certas coisas, perfeccionista. Eu abri aqui no NFL.com e fui ver esse drive de 11 minutos aqui dos Colts. Me desculpe voltar ao assunto, mas nesse drive dos Colts, o glorioso Scott Tolzien, ele completou 9 passes. Como é que a defesa deixa o Scott Tolzien completar 9 passes em um drive só? Beleza, vamos lá, vamos falar dos Bengals aí. Os Bengals, eles não ajudam, né? Nunca ajudam, pelo amor de Deus. O kicker lá vai perder o emprego, o Justin Tucker vai receber um aumento. A diferença de você ter um grande kicker na NFL dá pra ver nesse jogo. Foi a diferença do jogo, né? O Tucker ganhou o jogo pros Ravens. Aí também a excepcional chamada do Harbaugh mostrando que, diferente do Mike Tomlin, ele tem plena noção do que acontece em campo, do que ele deve fazer e não fazer pra queimar relógio, pra controlar relógio. Genial. O que ele chamou ali no final, né, pra não chutar o punt, foi genial. Foi jogada antológica. Alguém ainda tem dúvida que o Harbaugh é muito superior ao Tomlin nessa questão? Alguém ainda tem dúvida? Mentalidade de jogo, ele é bem melhor. Em outros aspectos, o Tomlin disputa e pode até ser melhor, assim. Eu acho o Tomlin melhor motivador. Que não tô dizendo que o Harbaugh não é um bom motivador. É excelente motivador, mas o Tomlin é melhor. Vale lembrar o seguinte, a gente... é porque também, é o nosso rival, né? Viu? A gente valoriza demais a fase boa dos Ravens, assim, né? Acontece alguma coisa boa lá, eles são melhores do que a gente, o Harbaugh é melhor. Agora, os Ravens, nesse período que o Harbaugh tá lá, também teve seus períodos de trevas, querendo ou não, a campanha dele não tem nada muito positivo, não é nada muito melhor do que a gente. Contando com uma das melhores defesas da liga, né? Vale ressaltar isso. O que a gente reclamar da defesa, eles reclamam do ataque, basicamente. É isso. Exatamente. Pois é. De direito, exatamente. E uma coisa que vale ressaltar. O Elite lá, o nosso amigo Elite, o Joe Flacco Elite, todo jogo ele faz uma presepada, né? Que não é muito diferente do que a nossa defesa faz. Todo jogo é emoção, com emoção. Esperamos que ele consiga consagrar a nossa defesa na reta final da temporada. Mas enfim, contra os Steelers, né? Os caras... O que eu ia dizer é o seguinte, um ser competente não faz do outro um incompetente. Eu acho o Harbaugh um dos melhores head coaches da liga. Pra mim, sem dúvida, ele é considerando um geral, né? Ele pode ser menos motivador, não ter mais o controle do vestiário, enfim, foda-se. Mas isso não quer dizer que a gente odeia o Tomlin, né? Daqui a pouco vão falar, os caras do podcast estão cornetando o Tomlin, eles odeiam o Tomlin. E eu sou um grande defensor do Tomlin. Eu sou defensor da permanência dele, caso alguém venha falar que ele tem que sair. Só que ele tem os vícios dele, né? O Ricardo adora falar, os caras do Tomlin, né? Aqueles caras que ele vai achar lá que pra mim são um ponto positivo. Ele acha uns caras, às vezes, meio perdido aí, consegue transformar num jogador pelo menos bom, razoável. Como posso falar, ganha junto, perde junto. E o fato do Harbaugh ser, pra mim, um dos melhores técnicos da liga, não coloca o Tomlin como um cara incompetente, como um cara ruim, um cara que eu queira que saia do que o Ravens tem o Harbaugh lá. E o Zé falou perfeitamente. Com tudo isso, com toda a gente exaltando o time deles, né, onde o Justin Tucker é disparadamente o melhor jogador do ataque, considerar isso como ataque, eles estão 6-5, igual a gente que tá aqui capengando também,
sofrendo diversos problemas, ou seja, os caras têm a segunda, terceira melhor defesa total da liga, melhor contra o engano, enfim, e tem jogado bem defensivamente. Dá uma inveja? Dá, com certeza, mas isso não tira o demérito, digamos assim, não tira a competência do Mike Tomlin, e mais o Butler, pra mim, abriu os olhos. Existem pessoas que até dizem que a gente chora de barriga cheia, o que honestamente pode até ser verdade. O Tomlin não tá nem perto de ser um dos piores técnicos da liga, nem perto disso. Ele tem seus defeitos que a gente fala muito aqui, que a gente aborda muito aqui, mas ainda assim ele é um treinador no qual a gente sabe pelas temporadas que ele teve aqui, poxa, até agora o cara não teve nenhuma temporada com mais derrotas do que vitórias. Ele nunca teve uma losing season aqui em Pittsburgh. É incrível. Nunca teve. Ele pegou bons times? Pegou, mas nunca teve. Então, assim, tem muita gente que diz que a gente chora de barriga cheia, o que pode ser verdade. Se a gente pegar, por exemplo, o grandíssimo Jeff Fisher lá em St. Louis, em Los Angeles, né? E aquele cara, eu não entendo até hoje como ele tá lá ainda, sinceramente eu não entendo. Jeff Fisher, eu sou old school, assisto NFL há muito tempo. Jeff Fisher, a última vez que ele teve um time bom, eu ainda nem assisti a NFL. Eu também não entendo como o Jeff Fisher é tão respeitado, é coisa de dono de time de NFL mesmo, né? Parece que assim, os caras contratam esse tipo de cara porque eles sabem os procedimentos, mas não ganhar jogos, entendeu? Parece que não confiam em apostar em um cara que nunca foi head coach. Não, vamos apostar nesse cara que ele já foi head coach 20 anos. Então, ele deve saber o que faz. Jeff Fisher é ridículo, né? Muito fraco e só ele, ao contrário do Tomlin, ele deve ter mais temporadas negativas se for olhar a carreira dele. E ele continua sendo altamente respeitado. Rapaz, esse altamente respeitado aí, eu sei não. Não, aí você vai falar altamente respeitado e no Twitter, na zoeira, lógico que não é, porque o cara só vive perdendo, mas ele saia dos Rams pra ver se na outra temporada ele não já tá contratado. Dono de time na NFL adora esse treinador, adora esses caras assim, velhão que trabalha lá 30 anos, 40 anos, os caras gostam, conservadorismo puro na NFL, entendeu? E a filosofia do cara, né, de os times do Jeff Fisher, linha defensiva forte, um running back bom, né, isso ele continua tendo lá, é o que a gente vê nos Rams. QB fraco, qual o time do Jeff Fisher que teve QB bom? Aí draftou o Goff agora, eu acho que vai boostar o Goff com o Jeff Fisher, não, o negócio funcionando não. Só o tempo dirá, Mas é bem possível. Bom, faltou a gente comentar dos Browns, né? Alguém aí se habilita? Perdeu, ponto. Bom, o que eu tenho que comentar é só falar o placar, né? Porque o Browns nessa temporada não veio, obviamente. Foi 27-13 pro Giants, jogando lá em Cleveland, que pouco interessa agora o local do jogo, porque eles são 12 derrotas em 12 jogos. Browns. Os Browns, eles têm a primeira escolha do ano que vem, estão com eles ainda. Não trocaram por nada não. Cara, eu acho que você pode dar 5 primeiras escolhas pro Browns ano que vem, que não vai dar nada, velho. Mas tipo o assim, Jackson não é um bom técnico que vocês estavam dizendo, não? Eu acho, pô. Eu continuo achando. Ele chegou lá, todos os bons jogadores ele mandou embora. Pô, é o time que ele fez, velho. Bizarro esse negócio, bizarro. Não sei estratégia, cara. Isso é longo prazo. Ele tá querendo o primeiro pick porque ele já tá de olho no cara ali. E aí você vai ver, ó, o Browns ano que vem, 12-4, varrendo a divisão ainda. A única coisa que realmente tá se destacando é o Pryor, né? Porque aí 130 jardas, realmente me surpreende esse tipo de coisa, mas... E o Colt Kessler não é um mau QB, ou não tem sido um mau QB. Mas quem jogou hoje foi o Josh McCown. Eu sei que não, mas eu falo assim, o que o Kessler tem apresentado na temporada não tem sido mal não, cara. Às vezes ele pode ter achado o Brown sempre quis tanto quarterback aí de maneira imediata, né? Vai saber. Enfim, o que vale mais é o seguinte, o Browns entrou na sua 12ª semana com a sua 12ª derrota. Tá tancando já. Tá tancando desde a semana 1. Hoje na pré-temporada ele já tava tancando, velho. É o ciclo de vida dos Browns. Draftar 2 escolhas na primeira rodada, já vi isso várias vezes, e não dá em nada. Não dá em nada. É aquele negócio. Se eles não conseguem draftar bem,
Eles draftando os 2 jogadores, um tem que dar certo, Faz sentido. Eu acho que eles vão fazer trade down. Qual foi o último draftado dos Browns que deu certo? Hein? Que deu certo nos Browns? Sim. Porque pode dar Joe certo. Thomas, né? Faz o quê? Uns 10 anos, eu acho. Não vou mas Rapaz, acho que menos, hein? Mas o enfim. Hayden deu certo. O Hayden, querendo ou não, deu O Hayden é certo. bom. Deu certo. Eles têm O foda do Browns não é o jogador em si, defesas da NFL. O foda do Browns é a gestão do elenco como um todo, pô. O cara vai lá, pega um baita jogador lá de secundária, pega um cara da OL, beleza, mas aí... Mas não era o Hugh Jackson que ia resolver isso? Cara, mas nem tem tempo ainda, velho, calma. Eu não tô aqui defendendo o cara assim, cegamente, mas eu acho ele sim um bom Esse jogador, negócio véio. de rebuild, quando começa a fido, é porque não vai pra frente, não. Sei lá, velho. Ó, o Titans, os caras o tão Titans teve tentando, 2 anos como um dos primeiros e agora tá capengando aí de uma maneira que já tá... Quem? O Titans teve 2 anos seguidos. Mas o como Titans bosta joga de na time. divisão péssimo, cara. Não, foda-se a divisão. Nossa, Ele também teve 2 anos de rebuild completo e agora tá ameaçando lá o Reinaldo, cara. O Reinaldo a liderança do Texans, que deu uma fortuna pro Broncosville que tem mais interceptação que touchdown. O Titans tá construindo um timinho ajeitado até, pode ir pra os playoffs esse ano. Com certeza, eu concordo. Enfim, eu não quero defender cegamente o Hugh Jackson. Eu, falando na teoria, eu acho ele um baita cara, mas ele na prática não tá indo bem. Ponto. Tem que falar, né? O Joe Thomas vai fazer 10 anos aí, o Joe Hayden de 2010, ou seja, de 2010 pra cá, eu acho que não tem mais ninguém que foi draftado no time. Assim, draftado com uma certa relevância. Eu não lembro, não. Complicado. Depois eu vou até dar uma pesquisada nisso, porque é interessante. Eu também não lembro de ninguém, não. Amigo. Deve fazer bem, amigo. Não, tem um documentário, eu sugiro que a Steelers, quem não assistiu, que é sobre o Cleveland Browns, falando sobre os erros que aconteceram na franquia desde que se mudou, que o Cleveland Browns, dessa administração, o Cleveland Browns é o time, o original é o que hoje é o Baltimore Ravens, né? Que ele mudou para Baltimore e mudou o nome. Aí a cidade manifestou tal, o pessoal em Ohio é muito fanático por futebol, aí queria ter uma franquia e fundaram outra franquia, os Browns, que aí é a pior franquia que existe, né? No mundo. Tem um documentário que fala isso, fala sobre os drafts reiteradamente errados, e esse documentário já é de alguns anos atrás, né? Acho que dos 4 anos atrás. Pior que não muda, entendeu? É o procedimento padrão da instituição. Não tem nos Steelers não é o standard, lá pronto, é o padrão deles. Sempre fazer merda, só faz besteira. E esse documentário era na época que ainda não tinha nem pego o Musiel, nem nada. Novidade isso aí. A história, né, se repete lá em Cleveland. Esse documentário deve ser grande pra caralho, velho. Não, é pequenininho. Pequenininho. Bom, beleza. Inclusive, procurá-lo aqui pra ser colocado na postagem, quem ficar curioso. Eu já vi então. um comentário, é bem interessante. Tem muito no Browns. Acho que a gente podia fazer um podcast a respeito do Browns um dia. Eu tenho reivindicado isso há muito tempo. Rapaz, eu topo, vai ser interessante. Beleza. Vou fazer o seguinte, então, pra gente não ficar aqui usando o Browns, né? Por que o Browns agora, né? Porque o Browns enfrentou o Giants do Eli Manning, o Del Beckham e o Eli e o Del Beckham serão nossos próximos adversários, né? A gente vai enfrentar... Eles viajam até... Não, eu quero falar dos Browns, pô. Calma, a gente faz outro podcast, pô. Deixa eu falar dos Browns. Os Browns são tão ruins que o Belichick foi técnico lá e não ganhou porra. É foda. Mano, cara, se é vamos reunir isso pra um outro episódio, sério, senão a gente vai sair daqui nunca mais. Browns Facts, Cleveland Browns Facts. Deixa eu só soltar só mais um Browns Facts aí. Cara, se a NFL fosse uma festa fantasia, 31 times iam fantasiados de rola, e os Browns iam fantasiados de cu. Eu não vou entrar nessa não, velho. O Germano é editor, né? Fica liberado, porque se eu falar alguma besteira aqui, eu acho que vai pro ar, então... Ele pode falar, eu tô fora dessa. Me inclua fora dessa. Apesar de eu concordar. Mas beleza, então. Então, assim, o Giants foi lá, 6 vitórias seguidas. O Giants agora, salvo engano, deixa eu ver como tá o Giants aqui, rapidão. 8 vitórias e 3 derrotas, é a 6ª vitória seguida do Giants, que tá encaminhando tudo certo aí pra chegar aos playoffs, como wildcard, só uma sequência muito ruim agora do Cowboys pra tirar o time de Dallas da ponta da divisão lá, apesar de estar só 2 jogos atrás, né, só entre aspas, 5 restantes. Enfim, o Steelers, essa cornetada secundária, essas questão de terceira descida,
né? O Eli é o Eli, mas ele é o clutch, né? E a gente enfrenta agora o Giants no próximo dia 4 de dezembro, em Pittsburgh. Então, antes das considerações finais, jogo rápido. Quanto vai ser esse jogo, Germana? Contra os Giants no Heinz Field, jogo em casa, no qual o Big Ben geralmente joga muito bem. Como o Ricardo postou no Twitter esses dias, ele tem ou a segunda ou a terceira maior sequência de TDs consecutivos em jogos em casa. Então, por isso, e também pelo fato dos Giants não terem um jogo terrestre muito efetivo, eu chuto uma vitória nossa de 31-24. Zé. É pra fazer o quê? Agora não fala. Eu fico pensando muito nos Browns. Porra, eu quero falar dos Browns também. Não é pra falar dos Browns, não. O cara tá anotando o Browns Facts já, pro episódio que vai no ar, sei lá quando. Sabe, O placar do jogo, cara. Aquele memezinho do ETzinho. Meu Deus, um podcast. Me deixa falar dos Browns, meu. Eu quero falar dos Browns, pô. Eu tô exatamente. Me salta, eu quero falar dos Browns. Placar do jogo Pittsburgh contra Giants, semana que vem. Rapaz, sinceramente é um jogo que eu não consigo fazer previsão nenhuma, bicho. Depende de qual Steelers a gente vai ver jogando, de qual... É em Pittsburgh. Em Pittsburgh, não, ataque estará presente. Ataque pode escalar, e o trio BBB pode escalar, manterei o fantasy com o clubismo, com o Big Ben, com o Bell, com o Antônio Brown, que vai vir 2, 3 TDs aí pra cima. Agora, a minha dúvida é o que o Eli Manning, e também de qual Eli Manning a gente vai ver, né? Porque se for um Eli Manning inteligente, que às vezes aparece, já sai lançando bolas rápidas, essas bolinhas rápidas no meio da nossa defesa aí para 10 jardas, consistência em cima do time, convertendo terceiras descidas, aí podem competir, pode ser um jogo bem competitivo, né? Eu não acho que a gente vai ganhar com facilidade e também não acho que a gente vai perder. É um jogo interessante, é um jogo bem interessante, é um jogo bem imprevisível. E placar? Tem que dizer o placar, canagem enrolando só a porra aqui pra dizer um placar. Faz parte do bolão. Faz parte, pô, o placar que é legal. Sim, só queria deixar claro aqui que no último bolão eu apostei 35-13 e aproximadamente foi o melhor palpite, né? Eu quero saber o que é que eu vou ganhar aí nessa história. Quando acertar em cheio, ganha 5 minutos extra no podcast falando do Browns. Falando do Browns, então eu vou pensar direitinho aqui no que eu vou dizer. Eu boto aí 28-24 pros Steelers. Jogo. Eu ganhando na última campanha TD de virada do Big Ben pro Antônio Brown. Eu acho que esse jogo vai ser um verdadeiro teste para cardíaco, semelhante do que foi contra Dallas. Eu imagino um bombardeio desgraçado. Pittsburgh hoje os Steelers têm a 12ª pior defesa contra o passe. O Giants tem a 13ª, não computado o jogo desse pior defesa contra o passe. Os times estão bem equilibrados nessa questão. Acho que pode ser que depois do jogo de hoje contra o Browns, acho que muita coisa vai afetar lá no Giants, mas no geral os times são bem parecidos no lado defensivo da bola. 2 quarterbacks da classe de 2004, Eli Manning de um lado, Big Ben do outro. 2 quarterbacks com braço forte, aproveitando as deficiências do coisa. Então eu acho que vai ser um baita bombardeio, lá e cá, pontuação. Não vou dizer que vai ser 52-49, igual foi de Saints e Giants ano passado, mas eu acho que vai ser 38 Steelers, 31 Giants. E muita emoção. Seguindo a risca, então... Pode vir emoção pode ser. Se for pra ganhar, é até bom quando tem emoção. Mas pode passar de igualdade. Beleza, considerações finais, jogo rápido, Germana. Bom, a minha consideração final é que, graças a Deus, a motoca não apareceu. O podcast não acabou ainda, velho. Até agora não vai aparecer não. Então podemos ficar esperançosos de uma vitória. Rapaz, eu ia fazer uma sacanagem aqui, mas eu não vou fazer não. Eu ia botar no YouTube aqui só top 10, os roncos mais bonitos de moto esportiva, só pra constar. Nem brinca, velho. Mano, temos um pequeno problema. Parece que é zoação, parece que é brincadeira, mas não é. Quando eu acabei de falar, o que é que acontece lá de fora aquele moto? Só um negócio. Aqui parei, eu pensei, não foi a moto. Aí, só pra confirmar, vai de novo. É o diabo, porra. Esse negócio é o diabo, velho. Caralho, porra. A gente tem que gravar esse podcast aonde pra essa moto não aparecer? Bem complicado, né? A gente tem que ver o trânsito da cidade aí, né? Sim, minha consideração final... Vamos ter que gravar de madrugada, pô. Minhas considerações finais aqui é que o Bill Belichick foi técnico do Cleveland Browns.
Puta que pariu, velho. Não, mas... Rapaz, sei lá, de consideração final, velho. Eu quero falar do Cleveland Browns, pô. Sacanagem, pô. Eu vou pro Twitter falar dos Browns aqui, tá? Vamos embora. Sem considerações finais hoje. Só pra dar a minha versão não, né? Só pra dar a minha consideração aqui, eu penso o seguinte, o Zé comentou lá atrás que a gente tá ganhando dos times fracos agora e precisamos ganhar dos fortes. O Giants vem se provando um time forte e o futuro do Steelers na temporada passa muito por esse jogo que vai ser no próximo domingo. Acho que o time tá 6-5, enfrenta Giants em casa, Bills fora, Bengals fora, esse jogo encardido que o Bengals vai chegar morto, só tentando destruir cada jogador do Steelers. Depois vai pegar em casa Ravens e o Cleveland Browns. O Cleveland vai terminar 1-15 dessa porra. Lá na off-season eu falei que o Cleveland ia ganhar da gente na semana 17. Cara, enfim, basicamente eu imagino, né, para se classificar como líder da divisão a gente precisa de um 10-6. Isso quer dizer então que a gente precisa vencer 4 dos próximos 5 jogos. E desses 5 jogos, 3 contra rivais de divisão. Um em casa contra um time vindo de 6 vitórias, que é o Giants, e o Buffalo Bills fora, que é um time muito encardido sendo enfrentado lá em Buffalo. Então, infelizmente, eu acho que o Steelers vai ter que fazer muito, não infelizmente, mas o Steelers vai ter que fazer muito para querer ir para os playoffs. Sendo um pouco pessimista, eu acho que essas chances estão bem limitadas. Eu acho que o Ravens, considerando o calendário, eles pegam o Patriots fora, e em casa eles pegam o Dolphins, o Eagles, e depois vai pegar o Bengals na última semana. Então, eu vejo o Ravens hoje como favorito na divisão, mas a gente tem que pensar um jogo de cada vez, e se a gente conseguisse acertar já no próximo jogo, eu acho que uma vitória, e uma vitória convencendo principalmente, ela é essencial para o futuro do time na temporada. Eu acho que o 10-6 ele precisa vir, mas está muito difícil. Vocês podem acessar esse podcast lá no site do fambonanet.br, né, lá, ou acessando o steelcurtainbr.com. Se vocês quiserem saber mais do que a gente achou desse jogo contra o Colts, olhem lá nosso review. Vamos também postar, já postamos o bola cheia, bola murcha também do jogo, quem que foi bem, quem que foi mal. Vamos colocar o preview, obviamente, do jogo contra o Giants para a próxima semana. Continue acompanhando as colunas lá e interagindo bastante com o Black Yellow BR no Twitter, né? O Ricardo, principalmente, ele é o cara que a gente hoje, mas ele está sempre atualizando lá. Não deixe de dar seus feedback, a gente agradece sua audiência e paciência. Here we go, e aquele grande abraço. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Fall into big savings, all in the Kroger app. Get delicious Kroger pasta sauce or pasta for 99 cents each. Then get packs of tender pork back ribs for $1.99 a pound, limit 2, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.